No Conversa Franca de hoje, eu recebo o zootecnista Bruno Marson para falar sobre estratégias de nutrição no período da seca, que beneficiam, claro, o produtor. E os animais também, né, Bruno? Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Obrigado pela presença e bom dia. Bom dia, Davi. Prazer é todo meu. Bom, o período do pasto seco é sempre o grande desafio para evitar aquele famoso boi sanfona, né? E hoje existem muitos recursos, mas exigem recursos que exigem cuidados e manejos diferentes com o pastejo. E principalmente quando o pasto é pobre ou mal conservado ainda. Queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre isso. Exatamente, Davi. O período seco é o grande desafio aí do ciclo da pecuária, né? Acho que o ponto principal é o produtor entender que o período seco ele vai chegar, né? Que tem produtor todo ano que, tem período seco. Tarda, mas não falha, né? Uhum. Às vezes tem mais seco ou menos seco. Exatamente. Mas que vem seco, vem. Às vezes um pouco mais longo, um pouco mais curto, mas ele sempre chega. E sabendo que ele vai chegar, o produtor precisa tomar estratégias que permitam, pelo menos, ele ter a massa de forragem disponível. Uhum. Dentro do ciclo pecuário é fundamental essa massa de pastagem, que é a base da nutrição do gado. Então, dentro das estratégias, uma mais fácil de ser adotada é a vedação das pastagens. Uhum. Como é que se faz a vedação das pastagens? A vedação pode variar de acordo com a região do Brasil, com a espécie forrageira, mas normalmente, uma forma prática de colocar, no terço final do período das chuvas, o produtor ele reserva uma parte da fazenda para não colocar mais os animais e a pastagem acumular massa para o período seco, depois quando começar a faltar essa pastagem, ele tem pelo menos aquela massa seca disponível para o rebanho. Ele não é, na verdade, não é o rodízio, ele está reservando um espaço que o gado vai utilizar no período mais seco. Exatamente, é diferente do período do pasto rotacionado, né? Pastejo rotacionado é o rodízio. A vedação das pastagens, ele deixa de colocar os animais numa área durante um período para que essa massa acumule e no período seco ele tenha pelo menos aquela massa ali disponível. Seria uma base. E como é que ele acha esse oásis aí que o gado vai utilizar dentro da propriedade dele? Na verdade, ele precisa ter, antes de qualquer coisa, um planejamento forrageiro, né? Ele precisa entender quantos animais ele vai ter no período seco para saber qual que é a carga animal que vai ter dentro da propriedade dele no período seco e aí sim calcular, uma forma não é difícil de fazer, mas de entender quanto de área ele vai ter que reservar para o rebanho que ele vai ter, que vai passar a seca dentro da propriedade dele. Então, assim, antes de mais nada, é um planejamento forrageiro mesmo da propriedade. Ou seja, não é necessário ter uma grande propriedade ou uma grande área de pastagem. Você pode fazer isso também numa pequena propriedade. Independente do tamanho da propriedade, pensou em pecuária, você precisa pensar em estratégias para o período seco. A vedação é uma delas, tem outras, né? Suplementação com volumoso, confinamento, própria terminação intensiva a pasto, pode ser uma estratégia também para terminação na seca. A mais fácil de ser adotada é a vedação, quando você reserva alguma área para acumular pasto para seca. E a alimentação muda também nesse período? O que é que deve entrar também para suplementar e compensar também essa alimentação deficiente? Sem dúvida. Nesse tipo de pasto vedado, a proteína, a energia, os nutrientes desse tipo de pastagem são muito baixos. Então é fundamental um nível de suplementação e aí vai mudar de acordo com a categoria que o produtor tem. Mas aí tem várias estratégias a serem adotadas para esse tipo de manejo. E tem que pensar também nas matrizes, né? Porque elas têm que estar sempre com bons aprumos, né? Para poder serem boas reprodutoras. O cuidado é diferente, a nutrição para elas é diferente? Com certeza. Pensando nas vacas, nas matrizes, qual que é o objetivo delas na seca? É não deixar ela perder score corporal, não deixar ela perder peso. Normalmente é a época de parição, é a época de desmame. Então, é fundamental que essa matriz ela tenha um parto com um bom score corporal, porque está extremamente relacionado com o seu desempenho reprodutivo na estação de monta seguinte. Então, pensando nesse aspecto, né, o que se recomenda é trabalhar durante o período seco com as matrizes um suplemento mineral ureado, né, que tem seus 20% de ureia, pelo menos, que vai permitir um acréscimo de proteína para essa vaca, fazendo que ela não perca o score corporal, tenha um bom parto e você tenha ela bem preparada depois para a estação de monta. Já está provado por A mais B que score corporal aí é fundamental para você ter uma boa cria. A recria também merece cuidados especiais? Com certeza absoluta, né? A recria, hoje não dá mais para pensar naquele animal dentro do ciclo moderno que volta, né, que dá um passo para trás. Então a recria é sempre em crescimento. Então a gente já não pensa mais na recria como um animal para ser suplementado com mineral só na seca ou
com ureado. A gente já está partindo do suplemento um pouco mais elevado, que seria os proteinados, né? O proteico, suplemento proteico, que aí não é só ureia que ele tem farelo, proteína verdadeira, que aí sim acrescenta ganho nesse tipo de categoria. Aí vai depender muito do qual é o objetivo do produtor. Mas um bom proteinado, ele vai acrescentar aí de 100 a 200 gramas de ganho mediário por dia com um suplemento proteinado que a gente chama de 1 grama. Né? Um animal de 300 quilos vai comer mais ou menos 300 gramas do produto. E vocês produzem esses produtos? A empresa de vocês trabalha com esses produtos de suplementação? Sim, a Conan tem uma ampla linha para atender qualquer tipo de demanda na pecuária de corte, sem dúvida nenhuma. E que negócio é esse de fazenda cheia e pouco pasto? Isso aqui parece um contrassenso. Explica para a gente esse conceito. Essa questão é quando o produtor, na verdade, não se planeja. Então, assim, eu não fiz uma vedação, eu não tenho um volumoso para suplementar, eu estou com a fazenda cheia e pouco pasto. Né? Então, o que eu faço agora? Vou ter que alugar o pasto do vizinho. Exato, você precisa ter um ajuste da capacidade de suporte. Aí, o que a gente recomenda? É ele focar na categoria de interesse. Assim, o que talvez tenha a maior rentabilidade em curto prazo para ele? Focar nesse tipo de categoria e vender ou, enfim, tomar outras estratégias para aliviar a carga animal da fazenda. De repente vender para um confinamento ou fazer uma terminação intensiva a pasto para eliminar logo essa categoria. Na verdade, o fundamental é que hoje em dia é necessário planejamento sobre qualquer aspecto, né? Porque não dá para perder dinheiro para jogar dinheiro. Largar o gado lá no pasto puro e simples e falar, uma hora eu vendo, ele emagrece, depois engorda, e aí quando tiver gordo eu vendo, é dinheiro jogado fora. Com certeza, não dá mais para fazer, né, uma pecuária moderna, uma pecuária rentável sem planejamento. Você tem que pensar em tudo, o ciclo todo. Legal, Bruno. Para quem quiser saber mais informações sobre vocês, qual é o endereço de internet? Pode acessar o nosso site, que é conan.com.br. Ok, muito obrigado e muito prazer. Obrigado, prazer.